vamos falar agora em T0-. A questão pede I1, I2, I3 e a tensão no capacitor. Então, para princípio, devemos achar a resistência equivalente. Para achar a resistência equivalente, devemos transformar todas as resistências em uma só. Mas primeiro, como aqui não passa nenhuma corrente, por quê? Porque está em regime aberto, em regime permanente. Isso significa que o capacitor está todo carregado. Então, como o polo positivo está aqui, a corrente sobe e se encontra para aqui. Nesse ponto ela se encontra. Então ela se anula, porque o capacitor está totalmente carregado. Então essa parte do circuito ela não existe para a gente agora. Então a resistência equivalente é 8 em paralelo com 24 mais 4, que é igual a 10. Com a resistência equivalente, a gente acha a corrente total. A corrente total é tensão sobre resistência, que no caso é 20 sobre 10, que é igual a 2 amperes. Então a gente sabe que 2 amperes sai daqui e chega até aqui, nesse ponto. Ela chega nesse ponto, ela se divide. Uma parte desce e outra parte continua. Então devemos usar a fórmula da divisor de corrente. O divisor de corrente é I1 é igual a I total vezes resistência 2 dividido por resistência 1 mais resistência 2, que no caso é I2 2 vezes 24 dividido por 24 mais 8, que são esses aqui. 2 é I total, que é igual a 1,5. A gente sabe que o 1,5 desce aqui, então I2 é 1,5. Se 2 vem até aqui nesse ponto e o 1,5 desce, quer dizer que meio vem para cá. Então I3 é meio, I1 é 2, I2 é 1,5 e I3 é meio ampere. Então vamos achar agora a tensão no capacitor. A tensão no capacitor, como ela está em paralelo com 8 ou 24, o capacitor e a resistência de 4 está em paralelo com 8 e 4. E a tensão em paralelo é a mesma. Então vamos achar a tensão que está aqui ou aqui. A tensão aqui do resistor de 8 é 8 vezes a corrente que passa nele. Como a corrente é 1,5, então resistência que é 8 vezes 1,5, que é igual a 12 volts. Vamos fazer uma tensão de 24. A tensão de 24 é 24, a resistência de 24, vezes a corrente que passa aqui, que é I3, que é meio, que é igual a 12 volts. Então, logo vemos que aqui tem 12 volts. Como não passa nenhuma amperagem nessa resistência de 4, então quer dizer que os 12 volts está todo no capacitor. Então, a tensão no capacitor é 12 volts. Agora a gente vai achar a corrente em 1, em 2 e em 3, em T+. T+ é quando a gente abre a chave no milésimo de segundo. Esse milésimo de segundo faz com que a gente possa estudar porque o capacitor está totalmente carregado. Em 1 não irá circular a corrente, pois quando a gente abre a chave, impede a formação da malha fechada. A corrente, para haver circulação de corrente, a corrente tem que sair do seu ponto positivo e retornar para o seu ponto negativo. Como isso não ocorre, então impede a circulação de corrente. Então, I1 é igual a 0. Agora, como lá não ocorre a circulação de corrente, então a gente vai esquecer aquela parte do circuito e só focar nessa parte. O capacitor está totalmente carregado, então isso indica que ele está com 12 volts. Esse 12 volts vai ser a nova fonte que vai alimentar. Para achar a corrente I2 e 3, a gente primeiramente tem que achar a REG, que é a resistência total do circuito. A gente então pega o resistor de 8, que está em paralelo, com o resistor de 24 e a gente acha REG, que seria 8 mais 24 dividido por 8 vezes 24, que vai dar uma resposta de 10 ohms. 10 ohms é a REG, que é a resistência total. E se a gente pega essa REG mais a tensão, que é o que está alimentando o circuito, e a gente acha aí total.
que seria a tensão sobre a ref, que dá 1,2 amperes. Esse 1,2 amperes é a corrente total que vai sair do capacitor. Mas quando essa corrente chegar aqui nesse ponto, ela vai se redividir em uma parte para I2 e uma parte para I3. Vamos achar então em I2, depois a gente saber no I2 a gente acha I3. I2, a gente pega o quê? O 1,2 amperes que está saindo do capacitor, multiplica por 24, que é o caminho oposto, e divide por 8 mais 24. 8 mais 24 são as resistências que estão envolvidas nesse procedimento, que vai dar 0,9 amperes. Então a gente sabe que nesse I2 vem 0,9 amperes. Se está saindo 1,2 e 0,9 está vindo para cá, provavelmente são 0,3 amperes está vindo para cá. Mas se você quer ter certeza, é só a gente pegar 1,2, que é o I total, multiplicar por 8, que é o caminho oposto, e dividir por 8 mais 24, que é as resistências envolvidas no circuito, que vai dar 0,3 amperes, que é a quantidade de amperes que vem para esse lado. Agora, vamos encontrar em T maior que zero a corrente em função do tempo. Então, pela lei de Ohm, corrente é igual a tensão sobre resistência. Então, achamos a tensão de 12, pela resistência de 10, achamos esse valor de 1,2 ampere. Colocamos a corrente junto com essa fórmula aqui, que é 1 menos exponencial elevado a t menos zero. Então, qualquer valor que nós acharmos nesse tempo aqui, acha a corrente. Agora vamos explicar o tempo em que o capacitor leva para ser descarregado. Aqui achamos 5 tal, que seria o resistor vezes o capacitor, onde fazemos esse cálculo aqui, que é 5 vezes 10, vezes, aqui é o valor do capacitor, 1 sobre 10, onde ele achamos o resultado que foi 5 segundos. Então o capacitor leva 5 segundos para ser descarregado. Temos um gráfico aqui também, onde podemos utilizar que o capacitor ele leva 5 segundos para ser descarregado. Agora vamos ver em T maior que zero. Em T maior que zero, o capacitor ele exerce a função de descarga. A gente segue a fórmula. A tensão do capacitor em função do tempo é igual a tensão inicial, 1 menos a exponencial elevado a menos o tempo sobre a resistência equivalente vezes o capacitor. No caso aqui, a gente aplica os valores na fórmula. A tensão inicial é 12, que a gente viu no início da questão, que é da fórmula, menos o exponencial elevado à resistência equivalente, que é 10, vezes o capacitor, 1 sobre 10. Resolvendo a questão, fica 10 vezes 1, 10 dividido por 10 deu 1. Vai ficar menos t sobre 1. Então, a tensão em função do tempo é igual a 12, que multiplica 1 menos o exponencial elevado a menos t. No caso aqui é menos t, porque esse menos t sobre 1 é a mesma coisa de dizer que é menos 1 sobre 1 vezes t. Isso aqui é igual, dividido por 1 menos 1 vezes t, que é igual a menos t. Então, por isso que fica E elevado a menos t. Então, a gente, como a questão pediu, a tensão quando estivesse em 1 milésimo de segundo. Então, a tensão do capacitor em 1 milésimo de segundo é igual a 12, que multiplica 1 menos E. Esse menos já é da fórmula, e o tempo que eu quero, que é 1 milésimo de segundo. Resolvendo isso, fica 12 milivolts. Olá, agora vamos simular o nosso circuito dentro do multisim. Vou usar um amperímetro para medir a corrente em I1, a corrente de I2, a corrente de I3. O voltímetro para medir a tensão no capacitor junto com o osciloscópio, que nos dá esse gráfico para observarmos melhor
funcionamento do capacitor e o descarregamento. Nossa fonte é de 20 volts. Vou ligar o simulador ligado. Nossa corrente I1 pode observar que é 2 mV, a corrente I2 1.5 mV, a I3 0.5. Nosso capacitor está com a tensão de 12 volts. E pode observar aqui o gráfico, ele é contínuo e reto, porém no momento em que abrir a chave, ele vai ter uma queda brusca, mas não vai estar totalmente descarregado, só vai estar totalmente descarregado em 5 segundos. Vamos observar? Vou abrir a chave agora. Pode observar essa queda. Em aproximadamente 5 segundos, nosso capacitor está totalmente sem tensão. Obrigado e até a próxima.